hoje mais um vídeo, agora a respeito de uma questão que foi abordada na SPSEX, que é uma escola da Academia Militar, e sobre o José de Alencar, da época do romantismo, primeira geração romântica, o Guarani. Mas, para eu abordar esse assunto, é importante eu passar para você como foi todo o contexto, né? Essa época literária, e citar algumas obras muito importantes aqui no Brasil. Tá? O Zé de Alencar escreveu não só o Guarani, mas também Iracema. E o Zé de Alencar, ele é mantido pelas instituições clássicas, como por exemplo a USP, né? Que faz algumas abordagens na FUVEST, algumas outras universidades, que ainda, de certa forma, insistem em manter essas obras vivas. Porém, infelizmente, muitas pessoas nem sequer sabem, ou se esquecem, ou né, não sabem da existência dessas obras clássicas, ok? E aí, o que acontece? Você se depara com uma questão sobre indianismo, sobre Gonçalves Dias, sobre Zé de Alencar, e você nem sabe o que é. Então, vamos lá. Primeiro, período romântico, primeira geração romântica, 1836 tem seu início. E eu tenho três características básicas, além do romantismo, que é o ideal, né, da paixão, enfim, da mulher, como grande princesa, como grande ícone, né, da vida do grande romântico. A primeira geração brasileira romântica, do romantismo, 1836, coloca como herói o índio. E, além disso, eles focam o nacionalismo, o ufanismo, ou seja, né, patriota ao extremo. Por que o índio? Porque em 1836 já haviam se passado mais de 10 anos da independência. Dom Pedro I, independência ou morte! 1822, dia 7 de setembro. Então, o que acontece? Os brasileiros precisavam de símbolos para se desprender da época do colonialismo. Então, eles precisam de características anticoloniais. E uma delas é o próprio índio-herói. Na era medieval, eu tenho cavaleiros, né? Os bons moços. Aqui eu preciso criar o índio como um ícone genuinamente brasileiro. Tá? Então, alguns poetas, alguns autores colocam o índio como um herói, o bom selvagem, lembrando um pouco o Jacques Rousseau, filosofia. E aí esses autores começam a focar, né, algumas tradições indígenas e também o índio como sendo um bom moço, um bom herói. Tanto que o Juca Pirama, de Gonçalves Dias que escreve também, além de Juca Pirama, em 1851, ele também escreve outras obras, mas o que as pessoas mais se recordam ou estudam é o próprio Juca Pirama. Tem uma outra obra que são Os Timbiras, mas o foco aqui é o Juca Pirama. Juca Pirama, basicão, rápido, tá? Quem quiser depois baixa, lê o resumo. É a respeito dos Timbiras, que aprisionam um índio tupi. E aí perguntam para esse índio como era a história dele, e esse tupi fala de muitas coisas, e uma delas é do pai, né, que ele cuidava, que era cego. Bem, e aí esse índio tupi promete para os Timbiras, olha, se vocês me libertarem para eu cuidar do meu pai, eu prometo voltar a ser escravo de vocês, tá bom? Tá bom. E aí, enfim, né, acontece toda aquela situação, os Timbiras acham estranho, né, porque naquela época cometia-se o antropofagia, cometia-se a antropofagia. Cometia-se a antropofagia. Antropofagia era o canibalismo, mas não para saciar a fome, e sim para obter o quê? A coragem, a sabedoria, né? E os Timbiras, vendo que aquele tupi era meio esquisito, eu preciso ajudar meu pai, por favor, né? Em prantos, os Timbiras,
Se os meus guerreiros comerem a carne desse tupi, eles vão ficar com medo. Então vamos soltar. Bem, o tupi volta para a tribo deles, conversa com o pai acha que ele é um grande herói. Ó, pai, eles me soltaram porque eu prometi que seria escravo. Ah, tá bom. O pai cego e velho caquético, né? Não é burro, fala, vamos voltar lá e vamos reconhecer, vamos agradecer os Timbira. Quando os dois chegam lá, os Timbiras falam, o pai agradece, ao final os Timbiram falam, olha, só que seu filho chorou. Nossa, pra quê? O velho tupi deserda praticamente o seu filho. E o tupizinho fica com tanta raiva que acaba, né? Ou seja, enfrentando aqueles índios timbiras. E ele começa a matar todos os timbiras. Então, os poucos que sobraram falaram, não, para, a gente reconhece, a gente sabe que você é corajoso. Tudo bem, tudo bem. O pai vê que o filho é corajoso e aí todos vivem felizes para sempre. Olha só, poema épico, uma mini epopeia, um poema de heroísmo, escrito por Gonçalves Dias para engrandecer a imagem, né? Uma imagem que o Brasil precisava, ok? Então, Gonçalves Dias é um dos autores clássicos do romantismo indianista, a 1836, primeira geração, juntamente com o Zé de Alencar, que escreve Iracema e o Guarani. O Guarani que também vai ser o foco agora no nosso vídeo. Tá? Então, aí o José de Alencar, ele também cria essa obra, uma obra indianista. Eu tenho alguns personagens focos. Claro que o protagonista, que é aquele que é o herói, que é o verdadeiro mocinho da história, e aí você também tem a mocinha. O mocinho é o Peri, que é um índio goitacá, e eu tenho a Ceci, que é filha do Dom Antônio de Maris, que está liderando aquela vila, aquele vilarejo. O problema é que o Dom Diogo, irmão da Ceci, acidentalmente mata uma índia Aimoré, e os Aimorés se revoltam contra o forte do Dom Antônio. O Dom Antônio tinha algumas pessoas trabalhando para ele e muitas pessoas dentro desse local, mas um deles era um tal de Lordiano. Era um homem mau, era o vilão da história. E ele queria, além de derrubar o Dom Antônio, ele queria capturar a Ceci. Bem, no meio de todo esse processo, de todas essas revoltas, principalmente contra os índios aimorés, o Dom Antônio, que não queria a união entre Ceci e Peri, acaba incumbindo o índio Goitacá a cuidar da Ceci. Olha só que interessante. A guerra então acaba com o forte, muitas pessoas morrem e o Peri e a Ceci acabam fugindo. Bem, na fuga eles enfrentam uma enchente e, para encerrar a história, o Peri acaba derrubando uma grande árvore, uma palmeira, e os dois acabam indo embora, navegando pelo rio. É uma história simples, com conflitos, com um vilão clássico, que quer pegar a mocinha e derrubar o líder de um local, e eu ainda tenho um herói clássico, que é o Peri, e a mocinha da história Ceci. É uma história clássica, romântica, que todos vocês já conhecem, que é uma história tipo feijão com arroz romântico. O legal é você saber, além do conteúdo da história, é que além, né, dessa história e do poema que eu falei do Juca Pirama, eles têm características que são cobrados nos concursos. O legal de você saber da história, claro, do enredo, é importantíssimo você realmente conhecer, ter conhecimento de que tanto Gonçalves Dias quanto o Zé de Alencar, eles têm esses traços indianistas e patriotas. O Zé de Alencar, claro, com um gancho maior ao clássico romantismo que eu acabei de falar, do feijão com arroz, o herói, a mocinha e o vilão. 1836, primeira geração romântica, ufanismo, patriotismo ao extremo, indianismo, tendo como o índio o grande herói da nação. Além do romantismo, que é a idealização, principalmente da mulher. A primeira parte do romantismo. Então tá aí. Se quiser saber mais, baixa o livro pela internet. O Guarani. Tem também o Guarani em HQ, história em quadrinho. E o Juca Pirama também tem alguns vídeos a respeito, vídeos inclusive até
como se fossem desenhos animados, para entender melhor. São 2 textos que eu aconselho. Tá? São 2 textos que são habitualmente abordados em provas vestibulares e é muito importante você conhecer para não ser pego de surpresa. Então, o Guarani, José de Alencar, Juca Pirama, do Gonçalves Dias. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente vai respondendo, ok? Um abraço.